E aí, vamos tomar um café? Tá na hora do cafezinho da tarde, como eu falei, hoje tem a live com o Felipe Rosa. E como nós temos tratado o assunto sobre você estar mais seguro para se apresentar, o Felipe, ele é engenheiro, né, Felipe? Obrigada por você ter vindo aqui. Que isso. Sempre que vier a BH, está convidado para um café. Muito obrigado. E a nossa casa também está à disposição, tá? Obrigado. A gente tem falado sobre estar mais seguro para estar no palco. E o Felipe, além de ser engenheiro, ele canta, compõe, toca. O que mais, Felipe? Conta um pouquinho dessa história. Na verdade, assim, eu cresci em casa de pequeno empresário, então desde sempre eu tive que me adaptar a diversas situações. Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai ele era joalheiro e ainda tem uma empresa, uma joalheria em Araxá, porém hoje ele trabalha com estrutura de eventos. Mas nesse período de transição ele trabalhou com produção de shows, de eventos, né? Algumas festas religiosas, e nesse meio prazo eu andei bastante tempo com ele, praticamente dos meus 6 anos até os meus 14 anos eu ajudava ele, trabalhava nesses eventos. Então acho que foi aí que eu peguei alguns insights mais pro lado empresarial. E nesse percurso, como eu convivia com vários cantores famosos, né, cantor sertanejo, eu comecei a apanhar cada vez mais gosto por esse segmento. Quando eu entrei na faculdade, que já seria na faculdade de engenharia, eu comecei a interessar por construção civil. Tem quanto tempo que você formou? Já vai fazer 2 anos que eu formei como engenheiro, mas como técnico já tem 7 anos que eu formei como técnico. Então, já de 7 anos pra cá eu já tinha um certificado, já tinha um CREA para poder trabalhar. Já vai fazer 10 anos já de experiência em construção civil. E na música já tem 6 anos e alguns meses que eu já faço show. A música ela apareceu num dos momentos mais difíceis da minha vida, que eu estava em depressão e eu não sabia. E graças a Deus a música apareceu para me libertar e eu não ter que tomar nenhum remédio e nem fazer um tratamento psicológico. A música literalmente salvou a minha vida. E quando eu comecei a fazer os shows, eu já tinha todo um feedback, porque meu pai, como ele produzia esses eventos, então eu sabia como um cantor se comportava no palco, porque eu já estava acostumado a ver isso. E o meu pai, como ele era um empresário, ele desde sempre ele negociava. Você falou duas coisas que me chamaram a atenção. Uma, você estava em depressão quando você começou a cantar. Sempre. Te dava medo o palco? Na verdade, não. O palco me dava coragem. Já no meu caso foi o contrário. Por quê? Quando eu estava em depressão, que eu não sabia, né? Quando eu estava em depressão, literalmente eu não sabia. Eu recebi esse laudo, né, psicológico depois de superar. Foi o seguinte, de setembro até novembro de 2012, na época eu estava no segundo período de engenharia da computação, que eu comecei fazendo engenharia da computação, não foi civil, eu comecei a me isolar das pessoas, só que eu não percebia. Até que, certo ponto, eu já comecei a sentir dor física. Eu sentia muita dor física. Eu fui parar no hospital, cheguei a passar mal na faculdade, passar mal na rua, e eu não sabia que isso era psicológico, porque eu estava sentindo dor mesmo. E o médico, por volta ali de início de novembro, foi mais ou menos início de novembro, por volta ali do dia 1º, dia 2 de novembro de 2012, eu fui parar no hospital, eu tive que fazer um eletrocardiograma, no exame não deu nada, o médico falou que isso era psicológico e eu briguei bastante com o médico, eu falei que não era psicológico, eu estava sentindo dor física, né, que não existe isso, que dor psicológica é frescura, né? E ele não comentou de depressão. Sentir, né? Ele não comentou de depressão, não comentou nada, mas me receitou um remédio, era 3 cápsulas gigantescas, e ele ainda falou, olha, esse remédio é muito forte, você vai tomar uma por dia e a sua dor vai passar. Eu tomei a primeira, não tive nenhum efeito, continuei sentindo dor. Tomei a segunda, não teve nenhum efeito. E eu tinha o sentimento de morte a todo tempo. Então, assim, todo santo dia eu acreditava que eu iria morrer. Só que eu não contava isso para as pessoas. Sim. E aí o palco, é engraçado porque o palco não te deu medo. Não. Aí foi justamente no dia 3 de novembro eu recebi uma ligação de um contratante. Eu não tomei a última cápsula, então eu tomei só as 2 primeiras, a terceira e a última eu não tomei. Eu recebi uma ligação de um cara querendo contratar um show. E eu ainda não fazia show.
tava lá no Facebook como Felipe Rosa, gravava algum vídeo ou outro, mas eu tocando violão, eu nunca tinha tocado com banda. E ele foi e falou assim, Felipe, olha, eu tenho a data do dia 24 de novembro disponível para fazer um show. Você quer fazer o seu show? Eu falei assim, eu nunca fiz, mas vamos fazer. Do dia 3 de novembro até o dia 24 de novembro, eu coloquei na minha cabeça que eu não poderia morrer, porque eu tinha que fazer o meu primeiro show. Então é por isso que eu não tive medo. Porque o meu medo era a morte. E o show, eu sabia que, como eu tinha que fazer o show, eu não poderia morrer. Então eu fiquei do dia 3 até o dia 24 super ansioso e com a ideia de que eu não poderia morrer. E foi incrível, eu parei de sentir dor. Só que eu demorei a perceber isso. Olha que engraçado, há pesquisas que falam que o medo de falar em público, e eu tenho falado um pouquinho que ao invés de falar em público, falar para o público, né? Sim. É um dos 3 maiores medos da humanidade, as pesquisas por aí falam. Algumas pesquisas colocam o medo de falar em público antes do medo de morrer. E foi exatamente ir para o palco que te fez perder esse medo. Sim. Como que você se sentiu? Que tipo de segurança? Como que foi esse sentimento que veio para você? Além de você ter um objetivo, porque aí você colocou um objetivo. Sim. Mesmo que a curtíssimo prazo era um objetivo que você tinha, que era ir para o palco, mostrar sua arte e tudo mais, e não morrer. No meu primeiro show, nos meus primeiros, na verdade, foi muito incrível porque assim, eu sempre fui um perfil nerd. Uhum. Desde a época de escola, eu sempre ganhei premiação a nível municipal, em termos de liderança e de notas mesmo. Uhum. Né? Sempre tive notas bem altas. E por eu ser o perfil nerd, eu era aquele nerd tímido, que não conversava com ninguém, que não tinha muitas amizades, era 2, 3 amigos e olha lá. Sempre fui mais isolado. Porém, no palco não pode ser dessa forma. Não. Ali no meu primeiro show, tinha umas 70 pessoas. Era um pub. Foi lotação máxima. Uhum. Todas as mesas estavam preenchidas e tinha já muita gente em pé. Era um local muito pequeno lá em Araxá. Apesar de ser pequeno pra você, pra algumas pessoas 70 é uma multidão, né? Pra mim já era muito. Eu nunca tinha subido em cima de um palco pra cantar pra 70 pessoas. Mas quando eu subi no palco, não me deu medo, não me deu tipo assim aquela ansiedade, nossa, eu vou cantar. Foi muito diferente porque eu falei assim, agora eu não sou mais o Felipe Vargas Rosa. Agora eu sou o Felipe Rosa. Então os meus primeiros shows eram um personagem. Eu subia ali em cima do palco, eu nunca tinha feito teatro, mas eu encarava como um personagem. Era uma atuação. Mas talvez você fez isso porque você tinha uma outra coisa. Eu falei que 2 coisas me chamaram a atenção. Uma questão disso não te dar medo e te empolgar, na verdade. E o segundo, que é você ter modelos de excelência. Você ter modelo de excelência faz muita diferença. E aí, se a gente puder pensar nos modelos de excelência que você teve no palco, quem que te chamou a atenção nesse meio que você acompanhou, as pessoas que você acompanhou com seu pai, quem te inspirou? Porque modelo de excelência não significa micagem. Modelo de excelência significa que alguém faz bem feito, aquilo te agrada e você observa aquilo e vai fazer do seu jeito. Antes do meu primeiro show, eu ficava assistindo os DVDs do Gustavo Lima e do Cristiano Araújo. Então, e tem um estilo meio parecido, né? Aí em cima do palco, o Felipe Rosa tinha que ser entre o Gustavo Lima e o Cristiano Araújo. Desde o jeito de cantar e o jeito de se portar em cima do palco. Então foi mais fácil, porque de fato eu me espelhei em uma pessoa e não que eu fui 100% a cópia ali. Eu tinha a minha personalidade, claro, né? Mas, querendo ou não, quando eu estava em cima do palco, eu me imaginava como se eu estivesse me assistindo e eu meio que me avaliava. Se eu estivesse me assistindo, aliás, a pessoa se imaginar assistindo ali em cima do palco. Então, se eu tivesse mais fechado, se eu ficasse mais assim, mais quieto, eu não ia ficar muito satisfeito lá na plateia. Então, o que eu fazia? Eu agitava o pessoal. E tanto que, assim, a minha família, quando foi no meu primeiro show, os meus amigos não acreditaram que era eu, porque eu não tinha esse perfil. Eu sempre fui bem mais reprimido. E acabou que, assim, nesses últimos 6 anos, de fato, aquele personagem entrou na minha essência. Tanto que eu falo, eu sou uma pessoa muito tímida. Só que hoje eu consigo controlar a minha timidez. Isso é sensacional. Não quer dizer que você ser ou não tímido, ser ou não mais resguardado, né, ter um maior cuidado para resguardar a sua vida, não significa que você não consiga se expor. Sim. Mas você tem um objetivo ao se expor. Porque no palco, pelo menos assim, eu não conheço um cantor de sucesso que não seja um artista.
Porque o cantor hoje não é mais igual na década de 70, que era o cara subir em cima do palco e cantar. Hoje em dia, o palco vai mais da performance do que da qualidade vocal. Não vou citar nomes de cantores, mas tem alguns cantores da atualidade que não têm nenhum talento vocal. Praia Fono, não fala isso pra Fono. Não tem nenhum talento vocal. Porém, em cima do palco, o cara praticamente vira mortal pra trás. E o público quer espetáculo. Quer espetáculo, mas quer um conteúdo. Sim. Então... Depende do público. Por exemplo, não falando mal, mas a maioria dos MCs de funk Sim. não tem qualidade vocal, nunca fez nenhuma aula de canto. Mas tem aquele público que gosta disso. Tem um público que gosta e, querendo ou não, hoje o funk está praticamente dominando o cenário do mercado fonográfico. Porque hoje vende é a muito. onda deles, né? Vende muito. Assim como no sertanejo também tem alguns cantores que não têm qualidade. Mas tem cantores que, por exemplo, Gustavo Lima, no início, não tinha tanta qualidade. Mas ele era muito novo, não tinha experiência. Hoje Gustavo Lima ele consegue alcançar notas que grande parte dos cantores sertanejos não consegue. Amadurece a voz, busca técnicas e isso faz a diferença. Se a gente pegar até esse exemplo do canto que o Felipe está comentando, a qualidade que tem ali é essa, a qualidade técnica, a qualidade da música. Cada pessoa vai ter um estilo de música. Aqui a gente não está julgando se gosta de funk ou se não gosta. Eu gosto de gospel, ele gosta de sertanejo, meu filho também gosta de sertanejo, tem uma amiga dele da igreja que gosta de pagode, cada um tem um estilo, né? Na minha época de juventude era axé. Para quem já tem mais de 40 como eu, era o axé. Então, mas como que você vai se preparar para isso? Porque a performance é importante no palco, sim, mas nós estamos numa época onde só a performance já não convence mais. Então, qual é a qualidade que tem que ter? Na música é a qualidade vocal, que aí você vai procurar quem vai te dar técnica, né? Quem vai cuidar da sua voz, seja um fonoaudiólogo, seja um professor de canto. Ok. Se você vai fazer uma palestra, como que você vai organizar a sua palestra para você estar ali no palco? Porque houve um momento também das palestras show. Sim. As palestras show também já estão perdendo espaço, porque as pessoas... Hoje o tempo vale demais. Então, se eu já... Para quem tem muito hábito de assistir palestra, aquela palestra show às vezes vai no mesmo. Então eu quero conteúdo. O meu tempo é muito valioso. Então, qual é o tipo de conteúdo? Mas lembra algumas coisas quando for trabalhar o conteúdo. O óbvio precisa ser dito. Sabe por quê? Às vezes é óbvio para mim, mas não é para ele. Se eu falar alguma coisa da fonoaudiologia, alguma coisa do coaching, alguma coisa do telejornalismo com o qual eu trabalho, que para mim é óbvio ali dentro, ele pode ser óbvio para aquele meio, mas não é óbvio para você, como na música tem coisas que são óbvias. Se você falar de pitch, loudness e enfim, outras coisas aí, não é óbvio para todo mundo. Então, o óbvio precisa ser dito. Outra coisa, a maneira como eu preparo para falar. Porque o pouco que eu sei, muitas vezes, é mais do que o outro sabe. Então, prepara bem aquilo que você sabe. Se você está ali naquele palco, aproveita aquele seu momento. E se você se preparar previamente, mais seguro você fica. E se você tiver um modelo de excelência, como o Felipe estava comentando que ele teve, o modelo de excelência, ele não é para uma micagem. O modelo de excelência é para que você entenda, isso aqui é bacana, isso aqui não gosto, isso aqui eu gosto, e aí você vai adaptando. Quando você tiver que se expor, quando você tiver que se apresentar, você sabe o que fazer, porque você tem um modelo que foi aquele que te inspirou a fazer algo diferente, né, Felipe? Sim. Quando eu fui para começar, de fato, a fazer shows, né, eu me preparei antes também, não foi do nada, subir em cima do palco, né, eu contei mais ou menos assim, por conta da depressão, mas antes de entrar nesse quadro depressivo, eu fiz 8 meses de aula de canto e já estava dando monitoria já na minha turma, que eu fazia aula de canto individual na segunda-feira e na quarta-feira eu fazia de canto coral. E como eu fazia aula na segunda-feira, a aula individual, eu já me preparava para a aula de canto coral e eu auxiliava o professor na Escola Municipal de Música.
Isso lá em Araxá. Então durante 8 meses eu me preparei também vocalmente, porque não é simplesmente, eu acho que eu sei cantar, vou cantar. Não pode ser assim. E também tem todo um trabalho, as pessoas não enxergam, né? Quem vê de longe não enxerga, mas tem todo um trabalho para você entrar no palco. O aquecimento vocal. Nossa. Que ajuda e muito. Nos meus primeiros shows, por conta de aquecimento vocal, eu conseguia fazer show sexta, sábado e domingo. Que bom! Valoriza o fonoaudiólogo com isso. Eu fazia, então tinha todo do canudinho, de você soprar na garrafinha, fazer aqui é aqui, ó, aqui é, e ia aumentando, né? Aí eu fiz até ela é fono também, mas ela trabalha mais na área de teatro. Aí eu fiz um curso dela de canto teatro, ela chama Priscila, eu não lembro agora o sobrenome dela. Ela foi para Araxá para dar esse curso e ela ensinou toda a técnica também, porque isso eu não sabia muito bem. Porque toda vez que eu dançava em cima do palco, eu perdi o fôlego. Aí nessa aula de canto voltado para teatro, aí você aprende a cantar praticamente correndo, né? Correndo, dançando, andando, porque no teatro tem muito disso. Então tem várias técnicas para um cantor chegar em cima do palco e não passar vergonha, né? Porque assim, no meio do sertanejo, tem muitos cantores, é só pesquisar no YouTube, tem muito cantor sertanejo que acaba passando vergonha, porque ele, não vou falar a grande maioria, mas tem cantor sertanejo que acha que o ideal é você cantar alto. E não é assim, você tem que cantar na sua região local. E só com um profissional que você vai saber isso. Qual é a sua região, né? Não é digitando lá no Google, no YouTube, que você vai saber. E nem só fazendo, faz o exercício tal que a sua voz fica grave, faz o exercício tal que você chega no falsete. Existe uma fisiologia vocal e é muito importante. Ir ao otorrinolaringologista, porque ele vai te falar, ele vai te examinar, ver se está tudo ok. E o fonoaudiólogo, especialista em voz, ele vai te auxiliar nos seus exercícios, até aquecimento vocal. Tem o aquecimento vocal certo para aquela tessitura, né? Para como que região está a sua voz. Se vai subir oitava, como que é, tem que ser trabalhado isso para que a sua voz mantenha, para que ela tenha uma saúde longa. Que é isso que a gente quer. E todo o meu show também, eu tenho um produtor musical, que é o Elton Souza, a gente sempre monta o show começando com as músicas mais médias e deixa a música mais aguda mais pro meio do show, porque a gente já vai estar num pico, né, tanto da animação do público e também a minha voz vai estar mais preparada, porque não adianta, já fui em diversos shows que o cantor já começa com a música mais alta na abertura. No final do show ele tá sem voz. Quero aproveitar isso para falar o seguinte, ele está falando de canto, mas quando a gente vai fazer algum tipo de apresentação, uma palestra, também tem que ter um roteiro. Esse roteiro, ele te auxilia. Eu gosto sempre de dizer a introdução e a conclusão primeiro, porque você sabe onde você está e onde você quer chegar, e depois você divide o meio em 3 ou 4 partes. Até improviso, ele é mais ou menos preparado. Quer ver? Quando pede bis, você já tem as músicas preparadas? Já tá tudo. Você já sabe até qual música vai ser a do bis? Não, e a gente tem uma artimanha que a gente utiliza. Se às vezes, por exemplo, quando vai tocar em algum pub, lá em Araxá tem um pub hoje que tá muito conhecido e cabe 500 pessoas. Já tá tendo mais efeito do que as próprias casas de show lá da região. Tem 3 anos que eu mudei de Araxá e eu fiquei impressionada como que já cresceu e tem um monte de lugar que eu não conheço mais. E lá o pessoal gosta de pedir de diversas músicas, e às vezes música que eu nunca ouvi. Aí o que a gente faz? A gente fala, vou confessar, mas a gente fala assim, fulano de tal pediu essa música. Já era uma música que a gente já sabia qual era. Que a gente iria fazer, mas a gente fala tipo assim, Sou João pediu essa música oferecendo pra Dona Maria. E a gente canta a música, o povo tudo acha muito bom, porque dá a impressão de que foi um improviso. Mas não foi, já foi um negócio premeditado, só que é um tiro certeiro para gerar impacto nas pessoas. A questão do improviso, até mesmo quando você vai fazer um discurso de improviso ou tem que falar alguma coisa de improviso, tenha sempre uma caneta. Se não tiver um papel por perto, tente, nem que seja um guardanapo, coloque ali alguns tópicos e seja breve. Ninguém mais quer discurso longo, tá? 3 minutos, tá? De bom tamanho. Claro que vai depender muito também da sua, se eu posso falar da questão hierárquica ali naquele momento.
Mas até um discurso de improviso ou a fala de improviso, ela precisa de uns tópicos que te oriente, que te dê um norte de princípio, meio e fim. Comece pelo princípio, vá pro fim e depois você faça um meio. Mais pra frente a gente vai conversar sobre isso mais especificamente, mas é só para aproveitar esse gancho, porque até o improviso a gente prepara, né, Felipe? Tem, dentro dos shows, principalmente no meio sertanejo, a gente tem muito a questão da participação especial. Quando chega um cantor para fazer uma participação especial. Essas músicas, a maioria do público acha que foi selecionada na hora, mas na verdade o que a gente faz? O show varia de 30 a 35 músicas, então a gente deixa mais de 5 a 10 músicas de step. Músicas que a banda já sabe tocar, música que eu já sei cantar, porque se por algum acaso chegar uma participação, a gente fala, olha, a gente tem essas músicas que dá pra você fazer. Porque se o cantor às vezes vacilar, o que estiver fazendo participação, vacilar no meio da apresentação dele, eu posso entrar e não passar vergonha. Exato. E da mesma forma a banda vai tocar sem passar vergonha, não vai sair um negócio no improviso. Deixa eu só aproveitar, Bernardo, pega meu óculos, por favor, porque a idade já não permite ler o seu celular. Até porque o meu é maior, só que ele está ali agora gravando. Juliana Moraes Pereira. Ela fala o seguinte, Felipe, eu tenho um problema, inicio a palestra com um tom de voz e aos poucos eu vou aumentando o volume. Quando eu vejo, eu estou quase gritando, aí ela começa a rir. Termino super cansada vocalmente falando. Juliana, aí é a importância, como ele disse, do aquecimento vocal. O ideal, obrigada por você ter mandado a sua pergunta e se mais alguém quiser mandar, fique à disposição. Quando o aquecimento vocal é feito, você sabe, você já entra com uma voz mais preparada. Por exemplo, aqui hoje a gente está sem microfone, então a gente está projetando um pouco mais a voz para que chegue até o celular que está ali. Mas se a gente estivesse com o microfone de lapela, nós estaríamos falando com um tom muito mais tranquilo. Mas há um trabalho que o Felipe sabe fazer e eu também de projeção de voz. Mas vamos lá, antes da projeção de voz. Se você fizer um aquecimento vocal, já te ajuda bastante. Segundo, se tiver um microfone, sempre use microfone. Usar microfone poupa sua voz e poupa isso, da voz ficar cansada de você subir demais. Por que a voz sobe muito? Quando eu vou começar, eu tô tensa. E aí eu começo a ir mais pra estridência. É natural, tá? Adrenalina começando. Frio na barriga, quem não tem? Até hoje, Felipe, você tem frio na barriga pra subir ao palco? Já aconteceu algumas vezes. E é incrível que assim, eu tenho, mesmo eu sendo tímido, quanto mais pessoas pra mim melhor. Às vezes que eu sinto frio na barriga é quando tem poucas pessoas. Por exemplo, eu fui convidado pra cantar no Cefet, que foi o primeiro lugar que eu cantei assim, de tocar violão para as pessoas me assistirem. E tinha umas 50 pessoas. Eu tremi igual vara verde. Mas esse... Porque tinha poucas pessoas. Aquele negócio do medo. Eu tava com medo de estar ali, por ser o lugar que eu comecei. Agora, quando... E é um lugar familiar, porque você estudou no Cefet. Sim, é. Agora, quando eu já chego... O show de lotação máxima que eu fiz foi 25 mil pessoas. Na hora que eu subi no palco... 25 mil. Eu subi no palco, tinha 25 mil pessoas. Na hora que eu senti adrenalina, ao invés de travar, porque a maioria das pessoas quando sente adrenalina, trava, né? Uhum. Eu não, na hora que eu senti adrenalina, quase que eu fiz igual aqueles cantores de rock. Quase que eu pulei no meio do povo, assim, e saí de braço aberto. Mas Juliana, é o seguinte, você não vai pular, como o Felipe teve vontade. Mas quando a gente tá com essa adrenalina e esse medo, o ideal você pode fazer alguns alongamentos para soltar essa região. O aquecimento vocal, que é interessante que você procure um fonoaudiólogo para que ele te passe um aquecimento vocal que seja mais adequado para a sua qualidade de voz, tá? E comece num tom médio, porque a tendência da gente é começar alto. Começa num tom médio e vai. Igual ele disse, as músicas elas começam e depois elas vão aumentando. A mesma coisa a nossa voz, quando a gente tem que dar um treinamento, quando a gente vai fazer uma reunião, quando a gente vai dar uma palestra, começa num tom médio, porque naturalmente depois ela sobe um pouquinho. Se você não fizer isso, se você não fizer o aquecimento, se você não começar num tom médio, se você não conhecer bem o aparelho vocal seu, no sentido de como que você pode usar a sua voz, ela vai ficar cansada. E se houver uma demanda vocal muito alta, se esse cansaço
for muito frequente, podem vir patologias com relação a isso, então toma cuidado. O ideal é você procurar um fonoaudiólogo para fazer o aquecimento vocal, começa fazendo uns alongamentos e começa num tom de voz mais médio, tá bom? Bernardo, tem mais alguma pergunta? Não? Quer falar mais alguma coisa, Felipe? Só colocando também acrescentar, né, nessa questão, nos shows a gente começa bem mais suave, chega ao ápice no meio do show Até e depois a gente faz o processo reverso, porque senão depois chega no final do show, você também não aguenta. E quando a gente eu falo eu, né, não a banda, porque a banda só toca. Eu saio do palco, eu sempre faço o desaquecimento, né, ao invés de fazer que aqui é que ó que o que aqui é que você vai do agudo pro grave, porque senão na hora que você chega em casa e você vai deitar, você já não tem mais voz, então você tem que desaquecer. Aquecimento e desaquecimento, isso é fundamental para a voz. Mariela, usa o pouco que você usa, se você cuidar, prolonga aí bastante. Felipe, quero te agradecer muito, obrigada por ter vindo, obrigado por esse café. E nós vamos fazer mais café com a Mariela Parolini ao longo aí dos dias. Se tiver alguma sugestão de tema, sugestão de alguém para conversar, ou se você quiser falar comigo, coloca aí seu comentário, deixa seu contato. Se quiser indicar para alguém também para assistir, é muito bem-vindo. Obrigada e até a próxima. E te espero para mais um café.